Tiago, capítulo 1, versos 19 a 27. Hoje nós encerramos o capítulo 1, dos versos 19 a 27. Todos acharam? Tiago, capítulo 1, dos versos 19 ao 27. Meus irmãos, a palavra de Deus, que é, como nós vimos hoje de manhã, que é autoridade, inerrante, suficiente, inspirada, ela diz assim, sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, que a palavra do Senhor, que o texto diz que ela é capaz de salvar a nossa vida, salvar a nossa alma, de nos levar a bom termo na caminhada aqui debaixo do sol. Descortina a nossa mente, tira as escamas dos nossos olhos e fale diretamente aos corações aqui presentes. O máximo que eu posso fazer, meu Deus, é levar a mensagem para os ouvidos, mas o Espírito do Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo pode levar ao coração e transformar e produzir frutos. E é assim que nós pedimos, meu Deus, abençoe e prospere essa palavra. Amém. Meus irmãos, capítulo 1, Tiago, como nós dissemos, ele vai falar tudo no capítulo 1, aquilo que ele desenvolve durante a carta com um pouco mais de atenção. E aqui não é diferente, Paulo ainda tem em mente a questão da provação, da tribulação, do sofrimento. É Tiago. Eu tenho o pessoal ali da homilética ali que fica... Semana passada eu falei uma palavra errada, meus irmãos, eu fui criticado a semana inteira. Amém por isso, né? Mas, voltando aqui ao mais importante. Então, meus irmãos, Tiago aqui, ele está no mesmo assunto. Então, no verso 18, Tiago, ele disse assim para nós, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Então, meus irmãos, pela palavra da verdade, eu e você fomos e somos transformados, somos mudados por causa da palavra. Por causa da palavra pregada que um dia eu e você ouvimos, ela impactou de tal forma na minha vida e na sua, e nós vimos a Cristo, nós entendemos o Evangelho. Foi a palavra que nos transformou, a palavra que nos salvou, a palavra que salva, a palavra que transforma, a palavra que é vida. Ela, meus irmãos, é a única que nos muda, é a palavra de Deus, é a única que pode trazer esperança, é a única que pode trazer conforto, é a única que pode trazer vida a mim e a você, é a palavra. E por causa da palavra, Deus agora nos separou, nós somos um povo diferente, nós agora somos filhos, nós não somos mais inimigos de Deus, nós somos filhos de Deus.
Nós não mais somos filhos da ira, filhos da desobediência, nós agora somos adotados por Deus em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Nós agora não somos pecadores, nós agora somos santos, porque Deus nos separou, Deus nos chamou pela palavra da verdade. Isso tem que ficar claro na minha mente e na sua. Calvino, meus irmãos, ele falando sobre isso aqui, ele aponta que nós fomos gerados pela palavra da verdade, para que nós saibamos que não podemos entrar no reino de Deus por nenhuma outra porta que não seja Cristo Jesus, a palavra. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós fomos gerados pela palavra. É o caminho. Ninguém vai para o céu a não ser em Cristo Jesus. Não há outro caminho, não há atalho. Cristo Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, meus irmãos, Tiago, ele não muda de assunto, pelo contrário, ele ainda está querendo nos instruir quanto à realidade das provações em nossas vidas. Você foi gerado pela palavra, separado por Deus, você pertence ao seu povo. Por isso, meus irmãos, que a sua vida deve ser diferente. A sua fala, o jeito de conversar deve ser diferente. Os seus desejos, as suas afeições, os seus amores, as suas paixões deve ser diferente. A postura do crente, ela é diferente. Por isso, meus irmãos, que nós devemos resgatar o verdadeiro evangelho, de que talvez alguns de nós aqui vivenciamos em tempos não muito distantes, onde a gente conseguia diferenciar um crente e um não crente. Hoje isso acabou. Hoje acabou o jeito de vestir, o jeito de falar, o jeito de conversar, o jeito de sonhar, o jeito de casar, o jeito de viver, o jeito de fazer, misturou. E Deus, meus irmãos, Ele está querendo resgatar de novo essas verdades e querer trazer a mim e você para o prumo. Não é do jeito que você acha que tem que viver, não é a sua verdade, é a verdade de Deus. É ela que transforma, é ela que faz a diferença, não o que você acha. O que você acha para Deus não quer dizer nada. Deus não importa com o que você está pensando. Por isso, meus irmãos, que nós fomos gerados pela palavra, e o que importa na minha vida e na sua é a palavra da verdade, é Cristo, são as Escrituras. Então, a exortação aqui é para que estejamos sempre prontos para ouvir a palavra de Deus e menos dispostos a se precipitar em palavras faladas e palavras sem reflexão. A exortação de Tiago, meus irmãos, é que o crente seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para irar-se. Por isso que ele vai dizer, sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Meus irmãos, Tiago nos chama a ser pronto, e pronto aqui significa rápido. Tiago aqui, lembra, ele está querendo mostrar para mim e para você que a fé, ela é vista de maneira prática. Dizer que crer e não viver é não crer. Sejam prontos, sejam rápidos, rápidos em obedecer a palavra que vos foi pregada, que vos foi ensinada. Rápido, não tem tempo a perder, sejam rápidos. Seus leitores estavam ouvindo, mas sem disposição, meus irmãos, de praticar. Por isso que ele exorta aqui, sejam prontos, rápidos. Não fiquem só ouvindo, não fiquem só enchendo a cabeça de conhecimento, um conhecimento que não gera vida, prática, é morto, é farisaico, não produz vida. Por isso, meus irmãos, que o crente, ele tem que parecer que é crente, ele tem que falar como crente, ele tem que viver como crente, ele tem que sonhar como crente, senão há algo errado, e a probabilidade de você não ser crente é muito grande. Por isso que Tiago, ele está querendo trazer você e a mim para a centralidade do Evangelho, para que você olhe e se arrependa e volte de maneira rápida, pronta. Tiago, meus irmãos, ele mostra aqui o contraste que ele espera na atitude do crente em ouvir e em falar. Sejam rápidos em ouvir a palavra, prontos, atentos.
mas sejam tardios em falar e irá. A ideia aqui, meus irmãos, é de serem lentos em começar a falar, porque aqueles que ouvem mais, aqueles que estão mais atentos à palavra, aqueles que estão com a percepção e o olhar fixo, os ouvidos abertos, aqueles que demoram em refletir, é esses que têm uma melhor paga da sua fala. Os que ouvem mais se dão melhor na comunicação. Talvez a gente tenha falado aqui, você está lembrando às vezes de você mesmo. O maior problema hoje entre os relacionamentos é a comunicação. Às vezes uma frase nem foi interrompida por quem está dizendo algo e o outro já vem de supetão e sabe aquele negócio, mas não é isso que eu queria dizer. Mas é porque a gente não tem paciência para ouvir. A nossa mente está tão acelerada num clique, em respostas rápidas, em decisões rápidas, soluções para ontem, que a gente não quer parar para ouvir. Na verdade, a gente nem aprendeu isso, né? E a gente não consegue ensinar os nossos filhos a se controlarem, porque precisa de atenção, precisa de parar para ouvir a instrução. Talvez é por isso que os nossos filhos têm vivido como estão vivendo, porque eles não estão ouvindo, é porque nós estamos também desatentos na comunicação. Por isso que Tiago vai dizer assim, ó, demorem em refletir, reflitam, porque quanto mais você reflete, melhor é como você responde isso. Reflita, reflita, reflita e depois fale. Provérbios 10, 19 diz assim, ó, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. No verso 3 do capítulo 13, Provérbios ainda continua, quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Às vezes, nós somos bons demais em falar, rápidos demais em falar, e lentos demais em ouvir. Talvez é porque a gente não quer escutar verdades que precisam ser ditas para nós. E nós, na comunicação, nós vamos criando situações onde as pessoas se sentem desconfortáveis em conversar conosco, porque a qualquer momento a gente explode, e aí, olha para você ver, isso na comunicação tanto que é interessante, a pessoa que é assim, ela vai criando mecanismos de ira, para que você não chegue perto, e não fale com ele, ou com ela. A pessoa vai criando e levantando muros, porque você já fica intimidado, eu não vou nem falar, porque se eu falar, estoura um problema, estoura uma briga, porque a pessoa, ela já se blindou, porque ela não quer ouvir, ela não quer ser confrontada. E Tiago me chama e te chama, meus irmãos, sejam rápidos, prontos a ouvir, tardios em falar. Demorem, reflitam muito. Tenham certeza se aquilo que você ouviu e entendeu é de fato o que a outra pessoa queria dizer. Olha, eu entendi tal coisa quando você disse isso. É isso mesmo que você queria dizer? Eu não entendi errado. Mas às vezes o problema é a nossa interpretação. E se você for estudar comunicação, 93% da comunicação ela é não verbal. Só 7% são as palavras que eu e você falamos. A expressão, o tom de voz, ela fala mais e grita mais do que as palavras. Por isso que há muito conflito entre as pessoas, não é por causa do que foi falado, é porque como foi falado, o jeito que foi falado, o tom de voz que foi falado. Pessoas estão extremamente machucadas um com o outro, não foi nem talvez por causa das coisas faladas, mas na dinâmica da fala, da conversa, do relacionamento. Isso é muito, não é, meus irmãos? 93% da nossa comunicação ela é não verbal. Por isso que eu e você precisamos às vezes de falar olho no olho,
O marido e a esposa precisam de fazer aquilo que Paulo nos orienta, né? Não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Olha no olho, se acertem todos os dias, para que não fique nenhum resquício de má interpretação, para que você não dê lugar ao diabo, e o diabo ganhe espaço no seu casamento, no seu relacionamento com a igreja, com Deus, com o casal, com os filhos e assim por diante. Sejam prontos a ouvir, tardios em falar, meus irmãos. Tiago aqui, ele está ensinando crentes em meio à perseguição e a sofrimento, a como se comunicarem. Deus, meus irmãos, Ele quer ensinar para mim e para você o porquê nós temos 2 ouvidos e uma boca. É porque é didático, é para você ouvir mais e falar menos. Lembra que Tiago está escrevendo para um pessoal que está sendo perseguido, está vindo dor, está vindo sofrimento, é angústia, é dor. E eu e você, em tempos de angústia e sofrimento, meus irmãos, nós acabamos dizendo coisas que geralmente nós venhamos a nos arrepender depois. Por isso que Tiago vai falar, peçam sabedoria, porque a dor, o sofrimento, a perseguição, o conflito, ele vai vir. E você precisa ser tardio em falar, pronto para ouvir, muita reflexão, muita oração. Porque na hora do desespero, da angústia, nós temos uma tendência a nos entregar à incredulidade. Por isso, meus irmãos, que Deus ele nos prova para nos aprovar. Deus ele nos prova para mostrar o seu coração para você. Deus te conhece. Mas talvez nós estamos vivendo um cristianismo tão autossuficiente. E aí nós caímos naquilo que Tiago vai condenar logo em seguida, o autoengano. A gente acha que é indestrutível, incaível, impecável. E aí Deus ele começa a nos provar. Deus ele começa a dar situações para mim e para você, aonde nós falamos mais do que devemos. Há uma fala descontrolada. Eu já dei a dica para vocês, daquele livro, né, As Palavras do Paul Tripp. Meus irmãos, só existe 2 tipos de comunicação. Ou você comunica a mensagem de Deus, ou você comunica a mensagem do inferno. Não existe outra comunicação. Ou você é um agente que fala de Deus, ou você é um agente que fala em nome de Satanás. Ou a sua boca profere bênção, ou a sua boca profere maldição, como nós iremos ver mais adiante no capítulo 3 de Tiago. É impossível da mesma fonte jorrar água doce e água salgada. Por isso que Tiago, meus irmãos, ele quer que eu e você olhemos para o nosso coração, o coração que é a chave. A boca, ela só vai mostrar o meu e o seu coração. Tardios em falar, prontos a ouvir, meus irmãos, é isso que ele está querendo nos chamar. Tardios em falar, principalmente no momento de conflito, no momento de ira, no momento de dor, no momento de sofrimento. Quantos casamentos foram destruídos por causa de um momento de ira? Um falou que ia embora e foi, e o outro falou assim, você não tem coragem? E quantos casamentos que foram destruídos por causa disso? Quantos filhos abandonaram lá porque no momento de conflito, no momento de ira? Quantos pastores abandonaram a igreja porque numa reunião de conselho falaram mais do que ouviram? Quantas pessoas saíram da igreja porque falaram mais do que ouviram? Ouviram pouco e falaram demais. Há muitos ruídos, meus irmãos. E eu e você precisamos de comunicar bem. Quem ouve mais, reflete mais. É isso que Tiago está querendo dizer para mim e para você aqui, ó, tardios em falar. Porque quando você está calado, você está reflexivo. E quando você está reflexivo, você está exercendo paciência antes de agir. E esse momento de reflexão, de desaceleração, ele tende a justamente desacelerar a ira. Lembre-se, a ira, ela não é um problema. A ira pecaminosa é um problema. A ira, ela é uma emoção, um sentimento que Deus colocou em mim e você,
é uma luz no painel do carro que acende para eu e você nos alertarmos sobre algo. A ira, ela tem a função de Deus para que eu e você olhemos para uma situação e nos indignemos com ela e mudemos de vida. Eu estou irado com essa situação, vou trabalhar para mudar. Se eu precisar de me arrepender, vou me arrepender. Se eu precisar de consertar, eu vou consertar. Essa é a função da ira, não a ira pecaminosa. Então, quando você ouve mais, você acalma as suas emoções. Davi, no Salmo 131, ele diz assim, ó: como uma criança no colo de uma mãe, assim eu fiz sossegar a minha alma. Alguém maduro espiritualmente, meus irmãos, que meio a conflito, a perseguição de Saul querendo matar ele consegue olhar para toda aquela turbulência que ele tem vivido e ele controla as suas emoções. Ele não age com ímpeto, ele tem a oportunidade de matar Saul e não mata, porque ele reflete, ele ouve mais, ele está mais calmo, ele pensa 10 vezes antes de agir. É isso que Deus está querendo chamar a mim e você aqui, meus irmãos. Existe muita gente que habituou ser irado, responder de supetão. Lembra, isso são práticas que nós vamos aprendendo e se torna um estilo de vida meu e seu. Você nem ouve, você já responde, você nem ouve, já toma decisões, você não reflete, você não pensa, parece um doido, um bicho, um animal, e você é feito à imagem e semelhança de Deus. Deus chamou você à reflexão, à oração, a ponderar. Se você não ponderar, se você não ouvir pessoas, se você não ouvir conselhos, como que você vai agir, como que você vai caminhar, meu irmão? E esse momento de reflexão é onde a ira se apazigua. Sejam tardios em falar e tardios em irar. Por isso que Provérbios vai dizer assim, ó: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Você e eu já passamos por experiências de alguém que vem com 5 pedras, um pau e um revólver para te dar um tiro, e gritando, e você, calmamente, me perdoa. Uma vez eu fechei um cara no trânsito e eu não vi ele estava correndo muito, e eu olhei no retrovisor, ele não estava. Quando eu entrei, ele apareceu. Mas graças a Deus não aconteceu assim, mas ele parou e ele me xingou, e na hora que ele terminou, que ele conseguiu respirar, eu baixei meu vídeo e falei: meu irmão, me perdoa, eu não te vi. Eu acho que ele era crente, porque ele ficou tão envergonhado, ele ficou vermelho igual um pimentão, e ele falou assim, e ele fez aquela careta tipo assim, eu fiz alguma coisa errada, e ele subiu o vidro e saiu devagarzinho. Meus irmãos, se você é crente, você tem um espírito, se você tem um espírito, o domínio próprio está aí à sua disposição. Treine para que você tenha domínio sobre o seu corpo. Comece dominando o seu corpo com relação ao sono, com relação à comida, com relação à atividade física. Você quer dominar os desejos pecaminosos que talvez Deus nunca vai tirar, mas você não consegue colocar um tênis e dar uma caminhada de 1 hora? Você não consegue levantar cedo? Às vezes a gente vê um prato de comida e a gente quer comer 3, 4 vezes além do que precisa. Observa, se você não consegue controlar coisas básicas do seu próprio corpo, como que você vai controlar impulsos e desejos pecaminosos, a luxúria? Não vai, meu irmão, não vai. Nós precisamos de treinar o nosso corpo para controlar as nossas emoções. As emoções foi Deus quem deu. O problema é que nós damos vazão para as emoções. E aprenda uma coisa: quem vive sendo governado pelas emoções são os ímpios. Nós somos governados pela palavra de Deus, não pelo que eu sinto, porque às vezes o que eu sinto, meus irmãos, é pecaminoso. O que me refreia, o que me faz agir não é o que eu sinto, é o que Deus diz. Por isso, tardio em falar, tardio em irar,
seja mais reflexível. Provérbios ele continua e vai dizer assim, ó, o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda a maldade. Meu irmão, isso é treinamento, aprenda isso. Eu lá na minha sala, no meu mural, eu tenho uns 8 versículos sobre a língua. Senhor, põe guardas na porta dos meus lábios para mim não pecar contra ti. Eu vim de uma família onde a gente conversava muito, em todos os aspectos. A gente só nunca foi fofoqueiro, mas conversador, a gente conversava demais. Há uma dificuldade, se você sentar comigo aqui, a gente fica o dia inteiro conversando, a noite inteira conversando, e tem dia que eu chego lá em casa, eu não estou aguentando nem ouvir minha voz. Eu falo, nossa, hoje eu acho que eu extrapolei. Tem gente que é totalmente diferente, mas meus irmãos, indiferente de como eu e você seja, a resposta que eu e você temos que dar, é uma resposta reflexiva, onde a nossa ira tem que ser controlada. O problema da ira é a ira explosiva e a ira implosiva. Nem escrevi isso aqui, mas vou falar. Tem gente que se ira e explode o mundo, rebenta com todo mundo que está perto dele. É uma ira maldita. Tem gente que ira para dentro, a ira implosiva. Ela não fala nada da pessoa, ela guarda aquilo. E em vez dela explodir, que está errado, ela implode, que também está errado. E aí você vai aguardando. É por isso que Provérbios vai dizer assim, ó, não crie ou deixe criar em você raiz de amargura, alma amarga, porque é isso que acontece. Porque o benefício do explosivo é que depois você tem que catar os cacos. Mas o malefício é a tragédia, que a explosão ela tem muito alcance. Mas a implosão é o que fica lá dentro. A pessoa vai somatizando. Você sabe como é que funciona isso. Tiago, meus irmãos, ele apresenta o motivo de sermos tardios em falar. Por quê que eu e você devemos refletir mais, ser tardios em falar e controlar a nossa ira? É porque a nossa justiça, meus irmãos, ela é incompatível com a justiça de Deus. Os nossos métodos são falíveis. Quantas vezes você planejou e na sua cabeça foi tudo certinho, eu vou fazer isso, vai dar aquilo, e assim, no final das contas, vou fechar a conta e passar régua. E no meio do processo deu tudo errado. Você não tem o controle da situação, você não tem o controle da vida, você não consegue segurar a dor de barriga. Tem gente que quer conseguir, ou tem gente que quer controlar a vida, a dele, a dos outros que estão à volta. Meu irmão, você não consegue segurar nem dor de barriga, quanto mais a vida, os impulsos, os desejos dos outros. Os seus métodos, eles são contrários aos métodos de Deus, porque quando você age em justiça, você coloca um monte de sentimentos no pacote. Não é assim que a gente faz? A ira, meus irmãos, ela é uma emoção dada para sinalizar algo. Por isso que quando você irá, ire com a situação que você tem vivido no casamento, se ire e resolva. Ire com a situação do pecado que você tem cuidado dele há anos e anos, se ire e resolva. Se ire com pecados, não com pessoas. Bem-aventurados os que choram pelo pecado. Você tem chorado pelo seu pecado? Ou o seu pecado cauterizou sua mente a ponto de você nem lembrar que aquilo que você faz, ou tem feito, ou vive fazendo é pecado? Às vezes a gente direciona a nossa ira para o inimigo errado. E eu fico pensando, às vezes, se é que tem uma reunião diária no inferno, o diabo ri da gente toda vez. Fui lá na casa do fulano hoje, deu tudo certo. O pau está quebrando lá. Mais um dia sem paz naquela casa. E a gente não tem irado contra o verdadeiro inimigo, que é os nossos pecados, os nossos desejos. A gente tem direcionado para pessoas. Em muitos casos, aqueles que estão mais próximos de nós é o que sente o bafo da explosão da nossa ira.
Meus irmãos, não devemos irar, mas por causa do pecado, essa emoção que é para sinalizar que existe algo a ser tratado, arrependido e consertado, ela vem carregada de ódio, ela vem carregada de rancor, ela vem carregada de um desejo ardente de vingança. Quantas pessoas nutrem essa vingança, tipo, eu vou fazer aquilo. E talvez o que te motiva a levantar todos os dias é esse desejo de vingança, para provar alguma coisa para alguém. Por isso que você não deve irar, ser tardio a falar, porque a sua justiça, ela não produz a glória de Deus, ela bagunça mais do que conserta. Por isso que Provérbios vai dizer que melhor é o que domina a si mesmo do que conquista uma cidade inteira. Esse é o verdadeiro crente, esse é o verdadeiro valente, não é aquele que domina uma cidade inteira, que mata muitos e muitos guerreiros, não, isso é fácil. Agora, aquele que domina as suas emoções, esse que é o problema, é isso que Tiago quer chamar a nossa atenção, meus irmãos. Tiago aqui, ele mostra que a justiça do homem, ela não revela caminhos e soluções que evidenciam, que apontam que Deus é justo, para a glória de Deus, não. Os nossos métodos sempre são voltados para os nossos pecados, e isso não deveria ser assim, mas é. Nós estamos querendo resolver os nossos problemas de relacionamento, em todos os âmbitos, ao nosso modelo, não o modelo de Deus. E é por isso que você está frustrado até hoje, porque você tem usado as ferramentas suas, o jeito seu, não o jeito de Deus. E às vezes a gente fica questionando, por que Deus? Nada muda? Porque você não muda. Eu falei isso de manhã, eu vou começar a falar agora direto. Tem gente que quer ser mudado, mas não quer mudar. Tem gente que quer que alguém vá lá e faz tudo para ele. Não é assim que funciona. Você precisa de renunciar, você precisa de sentir na pele, você precisa de querer fazer. Deus nos chama a isso, meus irmãos. Em outras palavras, aqui o que Tiago está querendo dizer para nós é que os crentes irados dificilmente tomam ou tomarão decisões que glorificam ao justo Deus. É assim. Quantas vezes você irado com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, com alguém próximo, você proferiu palavras proféticas? Eu nunca vou esquecer da minha vida. Meu tio teve uma época da vida dele que ele passou por problemas muito grandes. E eu nunca vou esquecer no dia que ele deu uma crise, e ele saiu andando na cidade. Andando mesmo. E aí meu tio falou assim, meu outro falou, vai atrás dele. E eu fui. E aí eu tinha que cuidar dele, porque ele não olhava a rua, avenida, ele simplesmente andava, e andou. E eu sei que quando eu não aguentava mais andar, meu tio veio, eu entrei no carro e meu tio andou. Sei que nós caminhamos uns 20 quilômetros naquele dia, até ele acalmar. No outro dia a gente foi no médico, no psiquiatra, eu nunca vou esquecer. O psiquiatra disse assim para ele, por que você estoura, fala o que não deve para sua mãe, para os seus irmãos? Ele falou desse jeito assim, ó, é porque eu sei que eles me amam, eu sei que eu posso fazer o que eu quiser, eles não vão me abandonar. Consciência pura, meus irmãos, da maldade do coração. Alguém que encostou numa depressão, ele não perdeu a consciência, ele tinha consciência total da sua pecaminosidade. Eu posso descarregar toda a minha raiva, o meu ódio, o meu rancor neles aqui, porque eles entendem, eles me amam. Quantos de nós estamos assim? Despejando nossa ira, o nosso ódio, o nosso amargor, porque fala, aqui eu tenho segurança, essa pessoa nunca vai me abandonar, nunca vai me largar. Por isso, meus irmãos, que fale menos, reflita mais, controle a ira, porque os seus métodos não glorificam a Deus. Quando você tenta resolver do seu jeito, vai dar problema. Então Tiago aqui, meus irmãos, ele continua suas exortações quanto à realidade dos crentes que ouviam os seus ensinos, contudo, não colocavam em prática. Parece que Tiago é contemporâneo nosso.
Tiago, meus irmãos, ele tem uma plateia onde ele tem pregado, ensinado, mas parece que o pessoal não tem ouvido, só tem escutado. E ele quer exortar justamente isso. Ele quer mostrar para mim e para você que não existe um cristão que não pratica. Cristão que não está alinhado com o que crê, ele não é um cristão verdadeiro. Tiago aqui está querendo lembrar que vocês foram gerados pela palavra da verdade, vocês conhecem a verdade, mas por que não vivem a verdade? E é em tempos de privações, é em tempos de provações, é em tempos de dor e sofrimento, meus irmãos, é que eu e você temos a oportunidade de revelar quem nós obedecemos, qual é o Deus funcional do meu e do seu coração. Porque é na hora da provação onde nós somos levados por Deus a escutar a palavra da verdade, ou a escutar o mundo, as pessoas, ou o nosso próprio coração enganoso. E aí Deus revela para mim e para você os nossos deuses funcionais. Por isso que Tiago, ele continua, vai dizer assim, ó, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago aqui, meus irmãos, ele está falando em termos agrícolas. Por quê? Porque quando você vai plantar, quando você vai semear, antes de você plantar, você limpa o terreno, você ara a terra, você nutre a terra. Quando você vai plantar, você tem todo um cuidado para preparar para que esse solo receba a semente. Então, ele já exortou quanto a ouça mais, fale menos, controle a ira. É no momento de reflexão que a paciência, ela amortece e controla todas as coisas. Ele está querendo mostrar para mim e para você, acolham a palavra da verdade que vocês conhecem, que ouviram, vocês já não são neófitos, vocês sabem a verdade, por que não estão praticando? Calvino, comentando isso, ele vai dizer assim, ó, ele aqui se refere à semente que foi semeada, mas que fica sobre o solo, e não é recebida no seio úmido da terra, e também aquelas plantas que são jogadas no chão, ou sobre madeira que cedo secam. Tiago requer deles uma implantação viva, pela qual a palavra seja unida aos seus corações. Por isso que Tiago, despojando-vos, tire, meus irmãos, a ideia, a palavra aqui, é a mesma da parábola do semeador. A palavra ela é lançada, contudo, o que ela tem encontrado são corações que não recebem a palavra, não acolhem, e a palavra acaba morrendo. Por isso que Tiago está dizendo assim, ó, do mesmo jeito que o semeador prepara a terra, você para colher a palavra no seu coração, você precisa despojar-se. Lembre-se disso, não esqueça. A dinâmica de transformação é tirar algo e colocar algo. Se você só tira e não coloca, não resolve o problema. Despojar-se, é isso que ele está nos chamando a fazer aqui, ó, de toda impureza e acúmulo de maldade. Para que a palavra, meus irmãos, realize sua obra, eu e você precisamos limpar, renunciar, rejeitar tudo aquilo que atrapalha. Você lembra? O autor de Hebreus vai dizer para mim e para você assim, ó, se desvencilhem de tudo aquilo que tem atrapalhado vocês na corrida, do pecado que tenazmente te assedia, se livre dele, limpe seu coração, se arrependa, para que esse coração possa receber de fato e de verdade, meus irmãos, a palavra viva. É a impureza, são os pecados aqui que têm impedido o crente de viver a palavra. Por isso que eu e você devemos passar por uma limpeza, despojar. O que tem na sua vida que precisa de ser arrancado? Qual pecado que você precisa de confessar, renunciar? É isso que você tem que fazer, é isso que Tiago está dizendo para mim aqui e para você. Ele tem em mente, é a parábola do semeador.
E a parábola vai dizer lá em Lucas 8,7 assim, ó, outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, sufocaram. Por isso que você precisa de preparar o terreno, porque se você não vive uma vida santa, meu irmão, de leitura, de oração, de comunhão, não adianta nada você ficar ouvindo as minhas palavras domingo após domingo aqui, porque você está mais cheio das impurezas e das imundícias do mundo do que da palavra de Deus. Aqui é um momento de nós nos alegrarmos, de refrigerarmos, e não é o único momento para você ouvir. Se você só tem me ouvido, tem alguma coisa errada com você. Despojar. Se você não tirar o pecado, não renunciar, meus irmãos, a palavra não vai surtir efeito na sua vida. Lembra lá atrás, Tiago falou, homens de ânimo dobre, gente que gosta da igreja, vem na igreja, mas a mente está no mundo, nas coisas do mundo, nas práticas do mundo. E aí depois que os discípulos, eles perguntam para Jesus sobre a parábola, ele vai dizer assim, ó, aqui caiu entre os espinhos, são os que ouviram, e no corredor dos dias, foram sufocados aos cuidados, riquezas, e os deleites da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. A palavra está sendo lançada, você não é crente bobo mais, mas o problema, meus irmãos, é os cuidados. Você tem tanta coisa para fazer, tanto sonho para realizar, tantas metas para bater, riquezas para acumular, os prazeres da vida te entrelaçam e te amarram de um jeito que você está sufocado. E aí a palavra que está sendo lançada não surte efeito nenhum, ela morre, ela morre. São essas coisas, meus irmãos, que atrapalham a palavra na minha vida e na sua de ser vivida. E lembre-se, o problema não são as riquezas, Deus nunca condenou o rico, Deus condenou quem colocou o coração na riqueza. O problema, meus irmãos, é o seu, é o meu coração. O problema não é o problema é o coração. O problema é quando eu e você colocamos no nosso coração coisas mais valiosas do que Cristo Jesus, a palavra viva. Lembre-se, você pode dizer que ama Jesus, mas que tanto? Você ama mais o quê? Amar a Jesus, meus irmãos, igual a gente ama uma Coca-Cola gelada num calor de 40 graus, é fácil. Agora, Cristo, Ele ocupa a primazia na sua vida? Quando você quer fazer algo que você sabe que Deus não autoriza, você deixa de fazer por amor a Cristo? Ou você está tão cauterizado e continua? Esse é o problema, meus irmãos. Nós devemos limpar o nosso coração das impurezas, do acúmulo da maldade. E aqui, esse acúmulo da maldade, Tiago tem na mente, é abundância, excesso. Os crentes estão cheios do mundo, os crentes estão cheios das coisas do mundo, da filosofia do mundo, e isso tem distraído para que a palavra não frutifique no seu coração. Eu estava vendo o Fernandinho falar um negócio, eu achei interessante. Eu tenho uma boa teologia para mim sobre música. Meus anos de caminhada me desenvolvi uma boa teologia da música. Mas é interessante, meus irmãos, que depois que eu ouvi o Fernandinho, eu comecei a mudar meus conceitos. O Fernandinho falou assim, você já viu algum torcedor do Flamengo cantar o hino do Fluminense? Você já viu algum corintiano cantar o hino do Palmeiras, do São Paulo ou vice-versa? Ele falou assim, por que você que é crente, ouve e canta música que não edifica e não glorifica a Deus? Ele falou aquele negócio que ele entrou como uma flecha no meu coração. E aí eu falei, eu tenho que mudar minha teologia. Escutar aquilo que não edifica e nem glorifica a Deus é maligno. Mesmo, meus irmãos, que não seja um pecado grande, mas lembre-se, você vai colocando resquícios do mundo. As músicas são boas, e você vai só se enchendo de coisas que não agradam a Deus, coisas que não edificam, e você está tomado excesso das imundícias do mundo.
E nisso são músicas, nisso são companhias, nisso são lugares, nisso são filmes. Eu não consumo pornografia, mas amo ler um livro picante de romance. Esse dia para trás eu estava vendo na internet sobre um livro desse, misericórdia. Aquilo é pior do que ver pornografia. Não assisto pornografia, mas eu vejo 50 tons de cinza. Eu vejo 365. Observe, meu irmão, a nossa vida está tão centralizada dentro do mundo, sufocada dentro do mundo, que a gente perdeu a percepção do que é santo, do que é profano, do que faz mal para nós. Não, pastor, não tem problema eu ouvir música, não. Não tem problema tomar um negocinho aqui, não. Meu irmão, cuidado. Não é porque tem coisa que não seja pecado, tem coisa que não me convém. Por isso que Paulo vai dizer, tudo me é lícito, eu sou livre, sou liberto, mas nem tudo me convém. Tem coisa que não convém entrar na sua casa, tem coisa que não convém participar da vida do crente. Por isso que Tiago está dizendo assim, para você tornar um praticante na sua vida, você tem que começar a tirar coisas. É isso que tem sufocado o evangelho da liberdade, o evangelho da salvação, o evangelho da transformação. É por isso que você continua do mesmo jeito, esse crente frio, esse crente que não abala o inferno hora nenhuma. E se alguém falar, vamos ali expulsar um demônio, você corre para o outro lado, de medo do demônio. Observe, meus irmãos, nós precisamos de organizar a nossa vida diante da palavra da verdade. Precisamos acolher, limpar o nosso coração. É isso que nós somos chamados aqui. Aquela geração no deserto, ela não ouviu a palavra de Deus. Hebreus vai dizer assim, porque também a nós foram anunciados as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes proveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Meu irmão, Deus não vai ficar nem um pouco comovido com seu choro e desespero diante dele, se você não viver um cristianismo autêntico e a fé verdadeira. Nosso Deus é justo, Ele tem te dado oportunidades, mas o dia que Ele cortar o cordão da sua vida, meu irmão, não adianta mais, acabou. Não adianta você chorar, espernear, Senhor, Senhor, acabou. É hoje, é agora, meus irmãos. Deus aqui, Ele quer te livrar desse auto-engano. O Irsby, comentando isso aqui, ele vai dizer assim, se um crente é enganado porque o diabo o engana, é uma coisa, mas se ele peca porque engana a si mesmo, a coisa é muito mais séria. A coisa é muito mais séria. E o auto-engano, meus irmãos, é uma realidade na igreja. É a mesma exortação que Deus deu diretamente aos crentes de Laodiceia. Eles acharam que eram crentes top demais. Eles disseram assim, olha o que Deus disse. Deus disse para João, ele falou, avisa lá para eles. Olha o que Deus disse, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É para essa igreja que Jesus fala assim, vocês estão mornos, se vocês fossem pelo menos quente ou gelado, mas a mornidão de vocês, eu vou vomitar vocês da minha boca. Vocês são infelizes. O auto-engano é tão interessante que eles estavam ricos, dinheiro, igreja prosperando, vida estava boa, e Deus fala para ele assim, vocês são os mais infelizes, miseráveis. Tiago aqui, meus irmãos, ele quer combater esse auto-engano. Não viva esse auto-engano, não façam isso. Por isso que ele continua no verso 22, ele vai dizer assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Lembre-se, você não está enganando a Deus, você não está enganando o pastor, a esposa, o marido, os filhos, não, é auto-engano. É auto-engano. Por isso que ele começa em tornai-vos, está no imperativo, é uma ordem.
Tiago aqui, ele percebe que eles não estavam colocando em prática aquilo que ele estava ensinando. É por isso, meus irmãos, que muitos de nós estamos sendo reprovados nas provas que Deus tem colocado diante de nós. É porque nós só temos ouvido, e entra por aqui, sai por aqui, não temos vivido, não temos limpado o coração, não temos acertado a nossa vida diante do altar de Deus, e a palavra que é falada e pregada, não surte efeito nenhum. E Tiago está querendo te acordar. Você ouve, mas não coloca aquilo que você ouve em prática. Paulo condena isso, é interessante, Paulo vai condenar isso lá em Romanos 12, 13, ele diz assim, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei, é os que hão de ser justificados. É a mesma exortação de Paulo aqui. Aqueles que só ouvem e não praticam, não são justificados. Esses não pertencem ao povo de Deus, não são salvos, não são redimidos. Não caiam no auto-engano de achar que está tudo bem, obrigado, porque às vezes não está. Avalie, pergunta para alguém que te ama: como que você acha que eu tenho vivido o cristianismo? Fala aqui na minha cara, pode falar. Você me considera um crente? O problema é que às vezes a gente não quer escutar isso. A gente quer continuar do jeito que está, quer nutrir esse auto-engano. E isso, meus irmãos, é perigosíssimo, perigosíssimo. Não caiam nisso, não caiam nisso. E enganar aqui significa fazer uma avaliação errada de alguma coisa e daí levar alguém ao erro por causa dessa avaliação. Não caiam nesse engano de fazer a sua autoavaliação e falar: passei no meu crivo. Qual que é o padrão? É o meu mesmo. Lembre-se, você não escuta a palavra, escuta você mesmo. Qual que é o padrão da verdade? Você. Qual que é a resposta? Você. Qual que é a solução? Você. E aí quando você vai avaliar, está tudo bem. Porque você é a régua, não a palavra. A sua avaliação às vezes tem sido errada. E está cheio de gente da igreja que acha que o fato de vir à igreja, ouvir e cumprir toda a liturgia de ser crente, basta. Não, não basta. Não basta. Isso é só um elemento dentro do cristianismo, meus irmãos. A palavra ela é poderosa para salvar a nossa alma, se ela é acolhida no nosso coração, se ela é colocada em prática. O Hernandes falou um negócio que é interessante, tem muita gente que marca a Bíblia, mas não marca o coração com a Bíblia. Marca a Bíblia, está toda rabiscada, mas a Bíblia não marca o coração. Auto-engano, meus irmãos. O verdadeiro crente, presta atenção nisso, não é o que ouve e sabe. Talvez você sabe muito de teologia, muita ortodoxia e zero ortopraxia, para falar chique. Crente é aquele que sabe, que ouve e pratica. Esse é o verdadeiro crente, meus irmãos. Jesus ele vai dizer assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? O verdadeiro crente, meus irmãos, ele reconhece quem é ele, quem é Deus. Jesus ele vai dizer assim, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. E a gente sabe o texto, ele é semelhante a quem? A um homem que construiu a casa onde? Na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Vem a tempestade, vem a provação, vem a dor, vem o sofrimento, vem a tormenta, você está firme na palavra viva que é Cristo Jesus. Mas às vezes, meu irmão, não é essa a realidade. E aí Tiago, João, ele vai dizer assim, que
Quem pratica essas verdades são felizes. Ele diz assim, ó, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Observa, a vida prática, ela é acompanhada da vida de conhecimento. E aí Tiago, ele continua assim, ó, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece como era a sua aparência. Tiago aqui, ele compara esse ouvinte negligente, esse crente que só escuta, a alguém que contempla o rosto no espelho, meu irmão. E eu e você, nós olhamos para o espelho para corrigir algo, não é assim? O espelho, ele serve para mim olhar se meu cabelo está bom, se minha roupa está ajustada, se a maquiagem não está torta, se o dente está limpo. Eu e você ficamos na frente do espelho para correção, ou não é assim? É, para corrigir algo. Contudo, meus irmãos, a imagem que traz alguém que olha para o espelho e vendo a sua própria imagem, e não acontece nada, é isso que ele está querendo combater. Vocês que só ouvem e não praticam, é a mesma imagem de alguém que vai para frente do espelho, vê as imperfeições e não faz nada, e continua com o cabelo despenteado, com a maquiagem borrocada, com o dente sujo. É a mesma ideia que ele está querendo passar para nós aqui. É só um ouvinte e não praticante. A vida é um auto-engano constante, ele até sabe, mas ele logo esquece. Lembra, ele está falando aqui, na época que o espelho era um pedaço de metal polido, não era uma imagem perfeita como nós temos hoje. Por isso que você já olha, contempla, logo esquece e continua a sua vida. É isso, meus irmãos, que Deus quer dizer para o seu povo. Ele está querendo mostrar para mim e para você que ouvir e ver não resulta em nada, nada. Por isso que naquele dia muitos dirão, Senhor, eu preguei, Senhor, eu expulsei demônio, Senhor, eu estava na igreja, Senhor, eu dei o dízimo, nunca faltei um mês, Senhor, eu era assíduo no culto, pode ir lá. Sinta até os ossos, apartai-vos maldito, não vos conheço. Deus, Ele quer, meus irmãos, mudança, é isso que Deus espera de mim e de você. Vir à igreja e cumprir todo esse protocolo não quer dizer nada. Se depois de anos e anos de crente você continua do mesmo jeito, é isso que eu estou querendo domingo após domingo inculcar em você. Eu quero que você seja um cristão que entre em crise. Depois desse tanto de tempo que você é crente, como é que é a sua vida de crente? Que frutos tem dessa vida de crente? Meus irmãos, a gente precisa de despertar essa crise em nós, porque se Jesus, que a gente diz habitar em nós, o Espírito, Ele mora dentro de mim, de você, se Ele não transforma a minha vida e a sua, tem alguma coisa errada, e não é com a palavra da verdade, é com você. Você consegue compreender isso? Vir aqui, cumprir todos esses rituais é um exercício infrutífero, no final você só patinou e não saiu do lugar. Qual é a finalidade de vir para a igreja, ouvir a palavra, ler a Bíblia e não corrigir sua vida? Qual é a finalidade de você saber que você não pode andar por aqui e continua andando, tem que se arrepender aqui, não se arrepende, tem que mudar aqui, não muda, tem que confessar aqui, não confessa? Para quê? O fato de você ouvir vai te salvar? Olha para você ver o que Deus fala para o povo através de Ezequiel. Assim, eu coloquei na NTLH para ficar bem claro para mim e para você. Ezequiel 33 diz assim, ó, assim o meu povo se ajunta em grande número para ouvir o que você tem para dizer, mas eles não querem pôr em prática o que você diz. Ele fala bonito, eles dizem, mas o que querem é ganhar dinheiro. Para eles você não passa de um cantor de canções de amor ou tocador de harpa. Eles ouvem o que você diz, porém não fazem nada daquilo que você manda. Porém, quando acontecer tudo o que você diz, e vai acontecer, aí eles ficarão sabendo que um profeta esteve no meio deles. É sério, meus irmãos, não brinque com a sua vida. Tiago agora, ele apresenta
a nós a atitude correta diante da palavra de Deus. E aí ele vai dizer no verso 25: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago aqui, meus irmãos, ele traz para nós o evangelho de Deus, que é a lei perfeita, porque a lei de Moisés, ela não podia livrar ninguém da condição, não. Tentar viver pela lei é frustrante, você não consegue. Mas o evangelho da lei perfeita, ela nos libertou do poder do pecado, da escravidão do pecado, da culpa do pecado, porque Cristo Jesus levou a lei nas costas, Ele cumpriu. E quando eu e você olhamos para Cristo Jesus e respondemos em fé e vida, nós agora temos a lei do evangelho, que liberta, que transforma. Por isso que João vai dizer assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque o evangelho, meus irmãos, ele liberta, e se você não foi liberto é porque talvez você não ouviu o verdadeiro evangelho, porque esse evangelho da verdade, ele nos livra do pecado, da culpa do pecado, do poder do pecado, isso é libertador. Deus aqui, meus irmãos, Ele espera que eu e você debrucemos diante da palavra para conhecê-lo, para viver. Ele vai dizer assim, ó, considera atentamente na lei perfeita do Senhor, nela persevera, significa o quê? Permanece. Depois que você entendeu o evangelho, agora você persevera. O que isso significa? O seu estilo de vida agora mudou, e agora você entendeu, basta colocar em prática aquilo que você tem ouvido. E o crente, meus irmãos, que se debruça na palavra e permanece, ele não negligencia o que ouve. Ele vai dizer aqui, ó, esses são operosos na prática daquilo que tem ouvido. E qual é o resultado disso? Você é bem-aventurado, feliz naquilo que você realiza. A palavra, meus irmãos, sem praticá-la, ouvir o evangelho domingo após domingo e não colocar isso tudo em prática, é auto-engano, é enganar a si mesmo, é você olhar no espelho, ver a cara torta, a maquiagem rebocada, a maquiagem borrada, o dente sujo e não fazer nada. Ouvir a palavra e não praticar, Tiago vai dizer para mim e para você, é a falsa religião. É um fim, é um engano, isso é uma tragédia. Mas aqueles que obedecem a palavra serão bem-sucedidos em tudo que fizer. E aí ele encerra dizendo assim, ó, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Meus irmãos, Tiago ele é direto. Tiago ele não fica rodeando, o que ele tem para falar, ele fala. E aqui ele vai trazer exemplos práticos de alguém que vive o auto-engano religioso. A verdade que não se vive é a verdade que não se crê, lembre-se disso. Tiago aqui é aquele que falou lá atrás, homens de ânimo dobre, inconstantes. Estou na igreja, estou fora da igreja. Estou dentro da igreja, estou fora da igreja. Eu sou crente segunda, terça, quarta, segunda que vem, não sou crente mais. Essa é a falsa religião, esse é o falso Cristo que você às vezes tem servido. Tiago aqui, meus irmãos, ele quer que você saia desse auto-engano. Tiago, ele quer encurtar o abismo entre aquilo que você crê e aquilo que você faz. Enquanto existir esse abismo, você está numa falsa religião, você está vivendo o auto-engano. E Tiago aqui, ele menciona dois aspectos para eu e você detectarmos aqui. E eu vou passar bem rápido. A gente poderia ficar mais e mais. Mas o primeiro aspecto, que é que o crente verdadeiro, ele refreia a língua. Você tem um espírito, você
tem domínio próprio. O verdadeiro crente, que foi transformado pela palavra que traz vida, ele refreia a língua, ele é tardio em falar, tardio em irar. Porque se a religião de alguém, meus irmãos, ela não é suficiente para refrear a língua, ela não é suficiente para mais nada. Não serve para nada. Calvino, ele comentando, ele diz assim, o objetivo de Tiago aqui, portanto, é fazer a distinção entre os verdadeiros adoradores de Deus e os hipócritas, que estão tão inchados do orgulho farisaico, que buscam louvor criticando os defeitos dos outros. Tem gente que acha que é crente top demais, acha que ora bem demais, acha que manja demais, sabe demais e vive de menos, meu irmão. É uma falsa religião. Deus abomina esse tipo de coisa. Se arrependa desse orgulho. Isso não vale de nada, isso só vale só para te condenar cada vez mais e mais. Não existe, meus irmãos, aprenda isso. Não existe boca santa e coração impuro, e não existe coração puro e boca impura. Aquilo que você diz, as palavras que você profere, você vai dar conta. Jesus diz assim, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem, os homens dela darão conta no dia do juízo. Porque Jesus vai dizer assim, porque pelas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Meus irmãos, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Lembra, eu já falei isso, a boca, ela é um instrumento que coloca o coração em tela. A boca, a conversa, ela é um instrumento que coloca os nossos deuses, os nossos amores em evidência para todos ouvirem e verem. Quem não refreia a língua engana o próprio coração. Não existe língua santa e coração impuro. É por isso que na imagem do profeta Isaías, lembra, o profeta Isaías, Senhor, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e aí a imagem de um anjo que vem até o altar, pega um carvão, uma brasa viva, e ele toca na língua. A língua santa purifica o coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Não existe língua santa e coração que não seja transformado, meu irmão. Não existe. Não existe. Língua santa, coração santo. Por isso que na imagem lá o profeta é tocado na língua, o coração é transformado. A minha conversa e a sua, os nossos amores, ela é evidenciado na boca. E o segundo ponto de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro crente, meus irmãos, é a vida santa. A verdadeira conversão é se guardar puro e incontaminado do mundo, é o que Tiago vai dizer aqui, Guardar-se incontaminado do mundo. Você tem essa consciência? E aqui, nesse último verso, a gente vê o resumo dos 2 grandes mandamentos: cuidar do próximo, amar o próximo, e amar a Deus sobre todas as coisas, porque quem ama a Deus sobre todas as coisas, guarda em santidade, porque sede santos, porque eu sou santo. Quem conhece Jesus, quem foi transformado, coloca isso tudo em prática, meu irmão. Observa, não basta ter um discurso bonito, você tem que se desviar dos pecados. Quem não cai, para não cair no falso engano da falsa religião, é alguém que está desviando dos obstáculos. Sabe aquele joguinho de videogame onde você tem que pular, arrastar, vai de novo? Esses são os verdadeiros crentes, são aqueles que estão em constante transformação. Ele caiu, mas ele se arrepende, ele volta para a batalha de novo, ele não esmurece. Tiago, meus irmãos, ele tem em mente aqui tudo que é hostil a Deus, tudo que é provido e está perdido nos pecados. Tiago vai dizer para nós lá na frente, aqueles que são amigos do mundo, são o quê? Inimigos de quem? Você já refletiu sobre isso? Aqueles que amam as coisas do mundo, os prazeres do mundo, a vida do mundo, as filosofias do mundo, o jeito do mundo, são inimigos de Deus. Meu irmão, não é um bom inimigo, não é um bom inimigo. Não tenha Deus como seu inimigo. Então, a verdadeira religião
que transforma, que salva, é aqueles que vivem colocando em prática aquilo que ouvem, e a prática é se guardar incontaminado do mundo. Gálatas, meus irmãos, diz assim, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus. Cristo Jesus, Ele morreu para que você vivesse. Lembre-se disso. Ele levou sobre si todo o pecado, toda a dor, todo o sofrimento, para que você vivesse uma vida longe do poder do pecado, da culpa do pecado. Por isso que Paulo ele vai nos exortar, não vos conformeis com este século, mas o quê? Transformai-vos. Você é produto do que você pensa. Por isso que pensai nas coisas do alto, onde Cristo vive. Se a sua mente é cheia do mundo, cheia das coisas do mundo, o que você vai reproduzir é uma vida mundana. Transforme a sua mente, se guarde incontaminado do mundo. E é um versículo que eu gosto muito, e eu encerro com ele, Gálatas 6,14. E esse versículo tem que estar gravado na sua mente, no seu coração. Ele diz assim, mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A verdadeira religião, meus irmãos, é quando nós vivemos aquilo que ouvimos da palavra da verdade, e as pessoas possam olhar para nós e testificar de tudo aquilo que eu digo crer, eu vivo. Essa é a verdadeira religião, e Tiago quer nos tirar do auto-engano. Se arrependa se você tem vivido o auto-engano. Nosso Deus, Ele é gracioso, misericordioso, e as portas da graça estão escancaradas para mim e para você. Ele é um Deus amoroso, o coração arrependido, contrito, Deus Ele não despreza, Ele despreza o orgulhoso. Se volte ao Senhor, se arrependa no Senhor, mude de vida, meu irmão, hoje é o dia. Vamos ficar de pé?